Olá pessoal, meu nome é Nicole, esse é o podcast Pode Endireitar, juntamente com os meus colegas do curso de Direito da UEPB Campus 3, Adson e Larissa. Iremos abordar um assunto muito interessante sobre a digitalização dos bens. Você sabe do que se trata? Não? Sem problema, a gente te explica. Vamos começar pelo o que seria bens digitais. Flávio Tartucci, doutor em Direito Civil pela USP, explica que, com o advento de novas tecnologias, em especial aquelas relacionadas com as redes sociais e pelas interações digitais, ocorreram grandes mudanças e discussões para o direito, mas especificadamente para o direito privado. Dessa forma, o direito das sucessões entrou nesse rol de discussões que a cada ano vem aumentando os debates relacionados à transmissão da herança digital. No Brasil, no entanto, além de não existir uma legislação específica que trate sobre herança digital, também não há um conceito ou definição específica. Por esse motivo, a interpretação será sempre extensiva, se inserindo no conceito de herança e patrimônio. Se pararmos para pensar, praticamente tudo que fazemos no dia a dia envolve um meio digital, não é? Sejam aparelhos digitais, redes sociais e vários meios tecnológicos que a todo momento a tecnologia vem nos fornecendo, deixando de certa forma a sociedade à mercê dela. Nas mídias digitais já podemos ter patrimônio, e não só de valoração sentimental, como também com valor econômico, já que a internet virou um grande mercado financeiro. Meu amigo Adson vai falar um pouco sobre esse patrimônio digital que pode ser deixado após a morte de uma pessoa, seja ela famosa ou não. Olá, Nicole. Isso mesmo, são vários bens digitais que uma pessoa pode vir a deixar ao falecer. Alguns autores explicam o que seriam bens digitais nas seguintes palavras. Trata-se de todo o legado digital de um indivíduo que fica disponível na nuvem ou no armazenamento em computador e fazem parte de sua herança digital, que nada mais é do que um aglomerado de informações acerca de um usuário estabelecido pelos ativos digitais e pelas contas digitais que se encontra em formato virtual. Ou seja, tudo aquilo deixado pelo morto em suas contas digitais e que possuem um valor econômico ou sentimental. Dentre eles, ativos digitais como e-mails, contas de mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, fotos, vídeos, ficheiros em formato eletrônico, enfim. A herança digital também pode ser um local onde as heranças futuras, como por exemplo filmes de festas ou fotos familiares, se encontrem armazenadas em alguma mídia digital. Com a ascensão da internet e com o crescimento do fácil acesso a ela, houve um despertar do interesse econômico das pessoas por essas redes. Elas fazem uso desses meios como fonte de renda, chegando até a atingir valores altíssimos, capazes de transformar pessoas comuns em famosos, como os youtubers Whindersson Nunes, Felipe Neto, Lucas Neto, que passaram a arrecadar grandes somas de dinheiro através de propagandas, vídeos, enfim. No caso mais recente, o da ex-BBB Juliette, que faz muito sucesso nas redes sociais. Essas pessoas conseguem acumular muitos seguidores por meio de seu modo de vida ou por terem pensamentos semelhantes a um determinado grupo de pessoas, exercendo uma grande influência sobre outras pessoas. Lhe influenciando a comprar um determinado produto ou serviço, ou a fazer com que o produto ou serviço seja divulgado e tenha visibilidade por meio de compartilhamentos, curtidas ou twitters. São os denominados influencers. Os influenciadores, como são chamados, conseguem fazer com que seus seguidores adquiram um produto de determinada marca, por exemplo, e propiciam prestígio a lojas virtuais, o que gera um altíssimo
valor econômico aos envolvidos. A rede social ela pode ser definida como um local onde as pessoas usam a internet para se comunicar. Ou seja, um grupo de pessoas com interesses em comum que usam das novas tecnologias para interagir. Quer dizer, a partir do momento que utilizamos algum meio virtual para se comunicar e interagir com outras pessoas, estamos participando de uma rede social. Essas redes são relações sociais que se materializam em laços entre uma multiplicidade de atores sociais. Elas ocupam nas sociedades contemporâneas uma enorme centralidade na forma como estas se organizam e desenvolvem a sua estrutura social. Entender como se formam as redes de relações, como elas crescem, como a sua dinâmica influi nos modos de vida e de organização social, política e econômica da sociedade, constitui hoje um enorme desafio para os cientistas sociais. E nos dias atuais, também podem fazer parte desse inventário virtual até mesmo obras de arte como a Everyday 5000 Fast Days, uma arte digital vendida pelo valor de 69,3 milhões de dólares em um leilão virtual. Essa obra é completamente digital, criada através de várias imagens em miniaturas, forjada com NFT, ou do inglês não fungible. Apesar da obra poder ser apreciada por todos, inclusive baixada, seu dono verdadeiro possui um identificador único e não intercambiável, ou seja, ele é o único que possui um código que lhe dá toda a propriedade sobre a obra. Outro exemplo de herança digital são os bitcoins, criptomoedas que são intercambiáveis, ou seja, podem ser trocadas por dinheiro vivo, seja em dólar ou real. No Brasil e em outros países, ainda não é definido esse formato de bens digitais que se encontrem armazenados em mídias digitais e possam ser sucedidos ou destinados aos seus familiares caso o proprietário venha a falecer. Algumas redes sociais possuem ferramentas que permitem a inclusão de herdeiros para administrar a conta do falecido. E é importante, pois, como no caso do filho da cantora Valquíria, Lucas Santos, de 16 anos que se suicidou após ser vítima de linchamento público, ou seja, cyberbullying, no Instagram cometido por haters, o acesso a essas informações se fariam extremamente necessárias para se entender o que levou o dono da conta a cometer suicídio, né? Ou até mesmo ajudar a investigar algum ato ilícito que possa ter alguma palavra que denegriu a psicológica dessa pessoa, a imagem, a moral, e que foi um dos motivos pelo qual fez o garoto se suicidar, né? E agora a Larissa vai falar um pouco com o nosso entrevistado sobre a titularidade desses bens. Eu estive com o Júlio, que é advogado e ex-professor de Direito Civil, e batemos um papo sobre essa questão, Adson. Vamos conferir? Bom dia, aqui nós temos o nosso convidado, Júlio. Se apresente, por favor. Olá, tudo bom, galera? Meu nome é Júlio César, sou advogado da área de Direito Civil, trabalho na área de Processo Civil também e já fui professor de Direito Civil. Então, o progresso tecnológico ele é bastante perceptível e avança a cada dia em uma velocidade surpreendente. Com isso, o cenário da vida em sociedade se transforma, imerso cada vez mais no mundo digital. Por exemplo, o compartilhamento em rede de fotos e vídeos, a adesão de contratos virtuais,
aquisição de bens cóperos ou incóperos, aderidos através do uso de diversos aparelhos eletrônicos. Naturalmente, esse pesar dos anos fará com que sejam depositados na rede inúmeras informações, manifestações de personalidade e arquivos com conteúdo econômico, que a gente já pode ver que muitos no celular tem todos os bancos e já com a senha você nem precisa escrever, só com a palma da digital já entra. E aí todas essas informações elas são ligadas a um determinado sujeito. Com isso, cada internauta terá seu patrimônio digital que necessitará ser protegido, porque em algum momento ele irá falecer, manifestar alguma causa de incapacidade ou mesmo sofrer violações a este legado deixado em rede. Então eu pergunto, qual a melhor forma de o titular do direito resguardar os seus bens? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu acho interessante discutir a respeito disso é uma frase que eu vi um dia desse na internet, o pessoal falando o seguinte, que o Facebook, por exemplo, estava se tornando um imenso cemitério. E eu achei estranha essa expressão. Por que cemitério? Porque os donos dos perfis que vão falecendo, o perfil vai ficando lá, né? Então tudo aquilo ali vai se acumulando, só que hoje já não acontece mais isso. Hoje já existe um controle, eles já estão retirando do ar as páginas das pessoas, salvo, claro, se houver a necessidade ou a interferência de alguma pessoa da família no caso. Então, como houve uma despatrimonialização do direito com a digitalização dos atos da vida civil, que é o que está acontecendo no presente, então hoje em dia a gente já consegue olhar para esses fatos com uma nova perspectiva. A pergunta que você me fez foi, no caso de ameaça ou violação de direito, quem tem legitimidade? Bom, a gente abrindo aqui o Código de Processo Civil, está muito claro em dizer que é o seguinte, que para que a gente atue em juízo na defesa do direito material, tem que haver interesse, legitimidade e adequação. Então, o que é que, quando se fala em legitimidade? Ordinariamente, é quem é o titular do direito. E, ordinariamente, o titular do direito, nas relações materiais, é o dono da coisa, porque o direito foi pensado de forma concreta. Mas como no mundo digital tornou tudo isso volátil nas nuvens, então a interpretação que se deve dar à lei nova, a nova interpretação que se deve dar à lei, na verdade, é a interpretação de quem o titular do direito é aquele que exerce o direito sobre o seu patrimônio, o seu patrimônio digital. Então, uma página do Facebook, um perfil do Instagram, pertencem à pessoa que criou. E o dono da empresa, do aplicativo, ele é apenas como se diz assim, um portador, um depositário daquele patrimônio que está ali gravado. Então, quem tem legitimidade para defender a ameaça ou lesão ao direito, ao patrimônio existencial, por exemplo, no caso, ou patrimônio mesmo, do ponto de vista econômico, é o titular do direito, é a pessoa que criou e idealizou a página, tá? Ou, no caso da incapacidade, a lista de pessoas que podem assumir esse encargo está no Código Civil, tá? E o Código de Processo Civil tem que fazer essa flexibilização, fazer essa leitura do Código Civil à luz da nova realidade. A gente ainda não está vivendo esse momento de regularização dentro do Código Civil e dentro do Código de Processo Civil acerca desse assunto. A gente não tem definição porque não está escrito lá. O direito digital ainda não está codificado, ele não está previsto, por exemplo, dentro do Código Civil. Agora, vamos dar continuidade sobre o tema. Inventário, do ponto de vista sucessório, é uma descrição detalhada do patrimônio do autor da herança, atividade que está destinada à posterior partilha ou adjudicação dos bens, isto é, o detalhamento de todos os bens e obrigações do decujus, constando nele
todos os bens de valores patrimoniais que detinha o autor da herança. Como já citado, a norma vigente não distingue os bens materiais de bens digitais e o artigo 23, inciso 2 do Código de Processo Civil vigente positiva as matérias votadas à competência do magistrado brasileiro para o processo de inventário e da partilha de bens, dessa forma, excluindo qualquer outra. Em matéria de sucessão hereditária, somente a autoridade brasileira pode dispor sobre o inventário e a partilha de bens situados no Brasil. Assim, pode-se entender que os bens digitais, como por exemplo as redes sociais de valor econômico, devem ser inventariadas no Brasil. Em relação a isso, a Constituição Federal garante o direito à propriedade. Então, mesmo que esta rede social fique armazenada em nuvem, não se admite a argumentação que os bens estão armazenados em máquinas de informática no exterior, para tornar difícil o acesso a essa rede social ou a outros bens digitais. E esses bens deverão fazer parte do inventário, não se admitindo a alegação de que a nuvem, que é abstrata, está localizada nas máquinas e equipamentos de informática de empresas que estão espalhadas pelo exterior. Por exemplo, o Google está localizado nos Estados Unidos e essa alegação não faz com que o acesso desses bens essa alegação não faz com que não proíba o acesso desses bens aos herdeiros dos falecidos. E a apuração do monte líquido arrecadado após o processo de inventário para decidir a transmissão para os sucessores do decujus, os respectivos quinhões hereditários, por consequência, o acervo hereditário deixará de ser indiviso e se especificando o quinhão de cada herdeiro. Existem alguns tipos de partilhas presentes no nosso ordenamento jurídico. A partilha pode ser amigável ou judicial. A primeira resulta de acordo entre interessados capazes, enquanto a judicial é aquela realizada no processo de inventário, por deliberação do juiz, quando não há acordo entre os herdeiros ou sempre que um deles seja menor ou incapaz. Mas, para que a partilha seja válida, deve-se seguir obrigatoriamente algumas regras. O artigo 2017 do Código Civil de 2002 traz que, no partilhar os bens, observar-se a quanto seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível, para que nenhum herdeiro fique prejudicado em relação aos outros. Então, essa partilha tem que ser com a máxima igualdade. Outra regra a ser respeitada na partilha é no que se trata de uma melhor comodidade aos herdeiros, dando preferência conforme as características de um determinado bem e dos herdeiros, e diante disso, evitar futuros litígios. Nessa linha de pensamento, a partilha deve consultar também a comodidade dos herdeiros e tanto quanto o permitir a igualdade a ser observada, para se evitar litígios futuros. No primeiro caso, se algum dos herdeiros tiver um prédio contíguo a outro pertencente, a herança deve lhe ser deixado como preferência a qualquer outro. Se, por exemplo, um deles reside em prédio do espólio, deverá receber em pagamento esse mesmo imóvel. Tudo isso pode ser feito sem prejuízo da exata igualdade da partilha. É notório o cabimento das redes sociais com valor econômico e os demais bens digitais do decujus em um inventário, por meio que as próprias normas brasileiras admitem, como foi visto, no qual, por consequência a isso, esses bens podem ser objeto de partilha. No que concerne, deve obedecer às regras pertinentes na lei. Em relação à sucessão legítima pela vocação hereditária prevista no artigo 1829 da legislação civil vigente, o cônjuge concorrerá os bens digitais deixados pelo decujus com os descendentes e, na falta desses, concorrerá
com os ascendentes. Não existindo ambos, a sucessão dos bens digitais será deferida de forma integral ao cônjuge, consoante ao artigo 1837 daquela mesma legislação. No âmbito da sucessão testamentária, consoante avanço substancial dos bens digitais, pode trazer mudanças para a maior utilização da forma de testamento para a transferência dos bens digitais, mudando o hábito do brasileiro de não escrever testamento, já que a maneira mais segura para evitar a perda desses bens ou até evitar lides processuais será a transmissão desses bens digitais para os seus sucessores pela via testamentária. No testamento de bens digitais, podemos deixar instruções claras sobre o destino de nossos bens digitais, nossas senhas de acesso aos sites, e-mails e redes sociais, um inventário prévio de nosso patrimônio digital e até mesmo os contatos que os sucessores devem realizar para acessar esse patrimônio, tais como os endereços eletrônicos, telefones de contato de alguma empresa contratada, previam ente para inventariar todo o nosso acervo digital. Nesse segmento, se vislumbra tanto a possibilidade de transferência automática das redes sociais e seu respectivo valor patrimonial via sucessão legítima, quanto a importância da sucessão testamentária para a transmissão das redes sociais para seus respectivos herdeiros. Nessa última, o testador possui a possibilidade de escolher a quem deixar as redes sociais e os seus demais bens digitais, mas lógico, respeitando os limites impostos pela legislação civil vigente. Caros ouvintes do Pode Endireitar, agradecemos a sua atenção. Esse foi o nosso podcast sobre a sucessão de bens digitais. Agradecemos em especial ao nosso entrevistado Júlio César por nos ceder uma pequena fração do seu tempo e os demais atores envolvidos nesse projeto, como o nosso professor de Direito Civil, Felipe Viana.